Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. Lição 17, intitulado Por Cristo. Passagem bíblica, Filemon, capítulo 1, versículo 18. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Considerações de Emmanuel. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é, em seu nome, que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos deles e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Porque, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos atacam de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos que pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Paulo, ele dá uma demonstração de confiança imensa nos ensinamentos do Cristo. E quando ele escreveu essa epístola a Filemon, ele estava preso em Roma, como diz, por exemplo, dentro do próprio conceito da epístola. A epístola de Filemon foi escrita pelo próprio punho de Paulo e dirigida principalmente a Filemon. Deve ter sido escrita algum tempo depois do início do primeiro encarceramento de Paulo em Roma, provavelmente por volta de 60 ou 61 depois de Cristo, porque o apóstolo ainda tinha a esperança de ser posto em liberdade. E com um detalhe muito interessante, Paulo declarava preso por Cristo, por acreditar que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que só chegaria a Deus através dos seus exemplos. Tanto que ele foi e é o grande exemplo de virada de comportamento. Ele transformou de perseguidor a defensor do cristianismo. E ainda dizia: eu não vivo mais, Cristo vive em mim.
Olha que grandeza de colocação. Imagina se toda a humanidade iniciar o comportamento exemplificado por Cristo. Como que nós viveríamos em nossos lares? Como que nós conviveríamos nos meios sociais do nosso dia a dia? Como seria a execução do nosso próprio trabalho, onde a gente ganha o pão de cada dia? Será que nós estaríamos tão apegados aos bens materiais? Será que nós não estaríamos fazendo o necessário, como Cristo sempre exemplificou, da natureza? A natureza trabalha em prol de viver o dia, porque quem está com Cristo e tem a fé em Deus, nada falta para essas pessoas. Muitas das vezes deparamos com situações interessantes com pessoas que convivem o dia a dia conosco. Muitos deles não têm uma condição financeira, material, correspondente muitas das vezes da vida que eles levam dentro do nosso pensamento. Por quê? Porque eles demonstram a felicidade permanente. Estão sempre dispostos a servir. Não reclamam praticamente de nada. E se reclamam, a gente consegue perceber que estão falando uma verdade. O que é triste é quando nós deparamos com pessoas que têm condições de ter uma vida saudável, porque têm saúde, têm condições financeiras, vivem dentro de uma sociedade que realmente é privilegiada à vista das outras pessoas. Só que a gente não conhece o íntimo dessas pessoas, o sofrimento que essas pessoas carregam dentro de si. Porque os maiores sofrimentos, eles são causados pelos apegos aos bens materiais, ou a pessoas, ou a situações. Nós conquistamos um bem material, um carro, por exemplo, e de repente alguém vem e nos rouba esse carro. Nós sentimos como se tivesse o mundo acabado. E lembrando que tem pessoas que o dia de trabalho dele é para conseguir o essencial para ele alimentar. Mas deparamos com ele feliz, sorrindo, buscando servir todos os dias todas as pessoas que cercam o meio dele, na esperança de no final do dia ter conseguido adquirir algum bem para ser transformado em alimento. Nós temos esse exemplo o tempo todo, principalmente nos grandes centros. Quando nós vamos na área rural, nós deparamos com situações semelhantes. Pessoas que saem para limpar um lote, para tirar um leite em uma fazenda, e sai dali com um alimento básico para ele comer naquele dia e às vezes mais um dia, 2 dias, mas sempre demonstrando felicidade. Paulo disse uma frase que é interessante quando pensamos nela. Ele diz assim: viver é Cristo, morrer é prêmio. Mas não é porque é ruim viver em Cristo. É porque não é fácil nós assumirmos e entendermos a razão principal que nós estamos no planeta Terra.
nós temos a consciência que nós viemos da pátria espiritual e para lá voltaremos. Ou seja, nascemos, viveremos e morreremos. Mas nós vivemos como se aqui na Terra fosse eterno. Será que é difícil de entender que pela inteligência que temos, pelas escolhas que fazemos, até mesmo pelo amor que nós dedicamos às outras pessoas e coisas, será que não dá para entender que nós temos uma vida inteira na eternidade? Porque se não for assim, não justifica a gente procurar ir num templo religioso, ser bom, e mesmo ser ruim, não justificaria. Então vamos buscar esse entendimento nas leituras, nos estudos, para que a gente não venha a ser manipulado pelos falsos profetas. Que Deus nos abençoe. E como eu sempre digo, Deus no comando e Cristo nos exemplos.